Eu sou o Edwin Araújo, aluno do ProF, e vou apresentar para vocês o mapa conceitual Problemáticas na Educação Física. O abandono do trabalho docente. Nas condições objetivas de trabalho, é focado no desafio, nas dificuldades enfrentadas na prática docente, nas transformações que destacam essas mudanças que a educação física passou, período higienista, período militarista, pedagogicista, e essa resistência de aceitar as mudanças que vão ocorrendo. Existe uma certa resistência por N fatores que acaba não acompanhando essa mudança. E também pelo excesso de carga em cima do professor, atividade extracurricular, organização de eventos, ensaio e apresentação, a subestimação da disciplina, o tratamento flexível e despriorização em questões de horário, conteúdo, a ideia errada que se tem de que a educação física é um mero lazer, e a inviabilização do espaço físico, que por muitas vezes pode ser utilizado para qualquer coisa a qualquer momento. Isso dificulta e pode estar criando essa relação aí com o abandono docente. Fatores como falta de infraestrutura, carência de formação continuada e a falta de interesse dos alunos dificultam nesse ensino efetivo do esporte e da educação física. É crucial a implementação de programas que melhorem o acesso e aprimorem a capacitação dos professores. Disposições sociais do professor no contexto de trabalho. Fatores sociais moldam a atuação e a carreira do professor desde a academia. Vivências, troca, crença, inteligência emocional constrói essa ação docente. Observar, questionar, compartilhar e dialogar são cruciais diante das mudanças na educação física. A receptividade às mudanças na trajetória profissional é de extrema importância, porque a educação física sempre está mudando, sempre há estudos, sempre há pesquisas, e a gente vai estar sempre mudando. O olhar dos anos 80 não é o mesmo olhar de 2025. Relação entre teoria e prática. A prática pedagógica relaciona-se à teoria, promovendo comunicação constante e contextualização sociocultural do conteúdo. A dinâmica das aulas reconhece a variação na participação dos alunos. As atividades são inclusivas, adaptando a desafio e diferentes habilidades. A reflexão sobre a própria prática é incentivada, visando o desenvolvimento da autonomia e a compreensão da importância do processo de aprendizagem. Não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria. Então, é importante que as duas estejam relacionadas, até mesmo para estar trabalhando da melhor forma possível, realidades, contextualização e essa interação diretamente com o conteúdo. E esse processo é fundamental na construção do conhecimento. Existe a base, você trabalha a base, e depois você proporciona a experimentação. Diante de uma vivência concreta, você vai construindo esse conhecimento de uma forma de interação. O saber fazer e o sobre fazer. Em uma visão mais distante ou separada, pode ser vista como a execução do movimento, o fazer. O fazer seria a execução dos movimentos e o estudo teórico seria o sobre fazer. Então você teria uma prática do fazer e uma reflexão de como o fazer ou como foi esse processo do fazer. Promove uma compreensão mais profunda ao conectar a prática com a reflexão teórica. Os alunos não aprendem só a executar o movimento, a atividade, mas eles também entendem os princípios, os conceitos, a história, a cultura que envolve toda aquela temática trabalhada. A reflexão sobre a prática. Desenvolve um pensamento crítico. A articulação incentiva os alunos a analisar suas próprias ações, assim como falado, e compreender as regras, a estratégia, desenvolvendo assim o pensamento crítico e a autonomia diante da atividade.
pode ampliar o repertório de motor cultural ao entender o porquê das coisas, né, o porquê das práticas corporais. Ele se torna mais aberto a experimentar novas atividades e valorizar a diversidade da cultura de movimento. Aspectos legais da educação física escolar. A LDB. A Lei 4.024, de 1961, apresentava a obrigatoriedade da educação física no curso primário e médio até os 18 anos. Já na 5.692, de 71, essa obrigatoriedade ela fica nos currículos de primeiro e segundo graus, fundamental e médio, né? E na 9.394, de 96, também estabelece essa obrigação e apresenta facultatividade para casos específicos. Jornada de trabalho maior que 6 horas, maior de 30 anos, se estiver prestando serviço militar, que tenha filhos, que esteja amparado por lei da 1044/69, que é o tratamento excepcional para alunos com afecções que impossibilitam a frequência das aulas. Essa era os que estavam facultativos. Aí vem a Lei 10.793, de 2003, que alterou o terceiro parágrafo do artigo 26 da lei. A facultatividade continua com idade superior a 30 anos e quem tiver prestando serviço militar, que lá tem a educação física. E os que tenham prole também. Ficam a esses a facultatividade da prática da educação física. A ausência nas aulas de educação física. Quais motivos que levam a isso, né? Foram levantados alguns que seriam aulas fora da grade horária, a cultura de que é dispensável, declaração de escolinha, clube, já faz atividade em outro lugar? Ah, não precisa fazer na escola. É a ideia que se tinha, ou que se tem em algumas situações. A não separação da educação física escolar e educação física treinamento. Então, esse não compreender que existe diferença entre a educação física na escola e o treinamento de rendimento, existe toda essa complicação. Não é errado buscar rendimento nos dois, só que precisamos entender os objetivos, né? Na escola, o rendimento é de acordo com a limitação do aluno. Já no treinamento, a gente quer todo mundo um nível mais alto. Indisciplina e afastamento dos estudantes. O afastamento, ele tem o afastamento físico, que não comparece às aulas, a apresentar atestado, e o afastamento simbólico, que seria o não participar das atividades. Os motivos do afastamento. Medo de exposição diante das habilidades. Esse medo é o quê? Principalmente nos jovens. Vai fazer uma atividade, aí tem um habilidoso, tem aquele que conhece um pouquinho, e a pessoa não tem muita habilidade, ela fica com vergonha de expor o movimento e fazer de um jeito ruim que o pessoal vai olhar para ela. É um dos motivos que acontece. O bullying, que é sempre trabalhado todos contra o bullying na escola, mas ele acontece. A exclusão, os habilidosos sempre vão estar ali, sempre juntos, sempre conversando, sempre organizando rápido a panelinha ali. E se o professor não estiver ali mediando, rapidão, ele acaba excluindo o colega. E às vezes a exclusão é num olhar. Não é só a fala em si. Num olhar, num movimento que dá aquela observação, aquele olhar que não gostou, isso aí já vai trabalhando essa exclusão somente na expressão facial. Então o professor tem que estar sempre observando. E é a questão da repetição de conteúdo. Você pega lá desde do sexto ao nono ano, fazendo sempre as mesmas disciplinas, os mesmos conteúdos, o Quarteto Fantástico, um exemplo. Aí, o que difere do sexto ano para o oitavo ano para o nono ano? Isso também pode ocorrer, esse afastamento. A indisciplina na sala de aula. Isso é muito comum nos dias atuais. É preciso criar ambientes de aproximação do estudante com as aulas de educação física. A interação com as atividades, a atribuição de tarefas, assim como no Sport Education, a aprendizagem cooperativa, fazer o possível para esse aluno estar sempre em atividade.
É necessário que reconheça o papel da educação física na escola, o trabalhar componentes de modo que haja igualdade, princípios de inclusão na sua intervenção pedagógica, não devendo se limitar ao jogo livre, rola-bola, como descrito por Darido, Sanches, Neto em 2005, Darido, Souza e Souza Júnior em 2007. Dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. Esporte na escola versus esporte da escola. O esporte na escola compreende uma prática que já existe na sociedade, com regras, federações, lógica, competição, rendimento, que é levado para a escola. Habilidades específicas, modalidades convencionais, hegemônicas, competições escolares e rendimento. O esporte da escola é um fenômeno cultural e pedagógico, que ele vai ser explorado e construído dentro de um contexto escolar. Ele não se limita apenas à reprodução do esporte que a gente conhece de rendimento, mas ele adapta e transforma para atender todos os objetivos escolares. E ele não é somente o jogar ou vencer, ele envolve todos os valores sociais, tais como cooperação, respeito e solidariedade. Pode ser trabalhado princípios de igualdade entre gêneros em novas modalidades, adaptações, cenários, quebrando a hegemonia esportiva. Podemos buscar rendimento tanto no esporte da escola quanto no esporte na escola. A diferença é que da escola buscamos o rendimento dentro das limitações de cada estudante, estimulando a autossuperação. Questões de gênero na educação física escolar. Na leitura das imagens, expõe o estereótipo de gênero imposto pela sociedade, demonstrando como eles limitam a expressão e as expectativas tanto para meninos quanto para meninas. A crítica à objetificação feminina em publicidade reforça o argumento sobre a influência de construções sociais na percepção dos gêneros. E na charge, você vê um universo paralelo, com o foco e objetivo de inverter essa lógica ou comparar uma busca de desnaturalizar essa associação e promover a reflexão sobre a igualdade de participação. E como isso é apresentado na sociedade, né? Na ambientação, um exemplo. Um contexto social que molda noções de gênero, que pode perpetuar desigualdade, ao reproduzir normas, limitar oportunidades baseadas no sexo atribuído. A mídia, como ela pode disseminar essas representações estereotipadas, influenciar as percepções, objetificar o corpo, reforçando norma de hegemonia masculina nas atividades, como a sociedade apresenta isso, estruturas e normas que favorecem historicamente o masculino em poder, recurso, perpetuando até mesmo desigualdades salariais. A linguagem reflete muito a questão cultural, local. Então ela acaba, em algumas situações, invisibilizando ou inferiorizando um gênero através de termos, piadas, normas, comunicação. O preconceito, que pode ser generalizado, que pode ser diretamente discriminatório, que afeta oportunidades e acaba mantendo essa desigualdade. Na cultura, que também envolve como o ambiente, que são valores, crenças, tradições que definem o masculino e feminino. E a hegemonia masculina, que também vem dessa cultura. Um sistema que é dominante, que dá privilégio ao masculino. Combater estereótipos na educação física. A educação física escolar deve promover a igualdade de gênero, combatendo estereótipos e preconceitos. É fundamental desenvolver políticas que garantam a participação equitativa de todos os alunos, independentemente do gênero, em atividades físicas. Igualdade. Valorizar a atividade mista para desconstruir estereótipos de gênero associados ao esporte, fomentando o respeito, colaboração e a compreensão. Numa abordagem pedagógica que prioriza a inclusão e princípios de igualdade, preservando ambientes de desafios equalizados em diferentes níveis. Temas geradores, problemáticas emergentes do contexto pedagógico. Os temas geradores são os vinculados à realidade, que emerge da vida concreta dos educandos, de suas experiências, seus problemas e suas necessidades. Potenciais para a problematização,
são capazes de gerar reflexão crítica sobre a realidade, levantando a análise das causas dos problemas. Multidimensionais envolve aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais. Os dinâmicos e evolutivos, os temas geradores não são estáticos, eles se transformam com a evolução da sociedade e das experiências dos indivíduos. E descoberto através de investigação temática. Não são impostos pelo educador, mas sim identificados através de um processo de pesquisa e diálogo com a comunidade. Pedagogia freireana. Uma reflexão de si e o meio cultural, é a ideia de Freire de 97, que enfatiza que o aprendizagem é precedido pela reflexão do indivíduo sobre si e sobre seu contexto cultural, tornando-o sujeito de sua própria realidade. O professor, como mediador, o papel dele não é só detentor de conhecimento, mas sim de mediar todo esse processo diante dessa proposta de educação popular. E a realidade como ponto de partida, isso é importante. A escola revela a realidade e a consciência sobre o mundo nas relações sociais da própria existência. Ou seja, o mundo desse aluno está sendo respeitado diante do seu conhecimento, sendo um ponto de partida para a construção do seu conhecimento. Dialogicidade é algo que é do Paulo Freire. A construção dialógica do conhecimento. O conhecimento não surge isoladamente, mas é construído através do diálogo e da troca entre educadores e educando, partindo da realidade da escola e a realidade do aluno também. A intersubjetividade e a intencionalidade, o processo dialógico é fundamentado na troca e reconhecimento mútuo entre os sujeitos, com a intencionalidade na construção do saber. Educação transformadora. Analisando a importância da linguagem do aluno. Para comunicar e conectar, é essencial utilizar a linguagem do educando, respeitando sua regionalidade e cultura. O estudante como sujeito de sua própria aprendizagem, como falado. Na perspectiva freiriana, o estudante é o sujeito ativo de sua própria aprendizagem. Os conceitos são os objetos a serem compreendidos por ele. E na formação dos agentes transformadores, o objetivo é que os estudantes compreendam a realidade em sua totalidade e se tornem agentes transformadores do seu próprio contexto. Sobre Paulo Freire, crítica à educação bancária. Freire critica a educação bancária, onde o professor deposita o conhecimento e os alunos são passivos e recebem todo esse conhecimento sem a dialogia. A praxis, reflexão e ação. A praxis freiriana articula pesquisa, análise, reflexão e debate com a realidade dos alunos, conectando os saberes populares e problematizando as experiências para a construção do conhecimento. Ou seja, todo o contexto do aluno, o mundo que ele vive, o mundo que ele conhece, é trazido para dentro de sua aprendizagem. Essa é uma ideia importante no processo de ensino-aprendizagem. E a ação docente transformadora. A educação na perspectiva freiriana busca formar sujeitos capazes de transformar a realidade em que vive. Então não é só aprender por aprender. A aprendizagem ela precisa transformar a vida do aluno, precisa sentir, precisa haver mudança no meio em que ele vive e no seu contexto cultural. Fecha aqui.